No vídeo de hoje, a incrível noite de sábado no Parque São Jorge. Presidente, sou eu, tô aqui na cadeira. Aí vem o outro, não, pode sair daí que o presidente sou eu. Aí veio a moça com o papel na mão, é isso mesmo, o presidente é ele, o senhor pode sair. Não, eu não vou sair daqui, chama a polícia, porque eu quero mijar. E se eu sair daqui, o outro vai pegar meu lugar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não é um clube de bairro, é o Corinthians. E essas coisas não costumam acabar bem. É muito difícil um ambiente tão caótico, político, administrativo como esse ter zero impacto no campo, nos resultados. É muito difícil. E olha, esse clima de ontem periga se estender para o jogo de hoje na Neoquímica Arena, porque o Augusto Melo falou, eu vou para o jogo desse domingo como presidente do Corinthians, o presidente sou eu. Olha a cagada que pode dar hoje, antes de Corinthians e Vitória. Olha a cagada. E olha o que pode dar para o São Paulo também, hein? Também não costuma acabar bem um início de campeonato como esse que o São Paulo está fazendo. Joga para não perder, mas também não ganha. E de vez em quando nem a estratégia de jogar para não perder funciona, como ontem. Olha que 2024 nos deixou uma grande lição do que não se deve fazer no Campeonato Brasileiro e acho que o São Paulo não aprendeu muito bem essa lição, que veio de Belo Horizonte. Dá o like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho nesse domingo, rumo a 360 mil inscritos por aqui. QR Code da AG. Hoje, Corinthians e Vitória, Cruzeiro e Palmeiras, Santos e Botafogo, muitos jogos importantes da rodada do Campeonato Brasileiro e você pode conferir desde já as odds turbinadas no site da AG, que é a casa do pagamento antecipado. QR Code na tela, aponta a câmera do celular, você que tem 18 anos ou mais. A plataforma é para quem tem 18 ou mais e vai jogar com responsabilidade. Isso não é investimento, pelo amor de Deus. Vem para AG. Eu vou começar com a derrota do São Paulo e eu não vou me estender para falar desse assunto, porque vai ser uma repetição de itens que a gente tem abordado aqui, de pontos de preocupação que vão sendo destacados de maneira repetida. Então você não tem muito o que dizer, né? Do jogo de ontem, você vai dizer o quê? O São Paulo entrou para não perder o jogo. O São Paulo fez um primeiro tempo de marcação no seu próprio campo, muita dificuldade para sair para o jogo. Verdade que a primeira grande chance do jogo foi do São Paulo. Numa jogada entre o Rian Francisco e o Luciano, o Rian dá uma limpada no lance, serve o Luciano, faz o facão, o Luciano devolve e ele bate cruzado passando à esquerda do gol. Mas a partir disso, o Bahia termina o primeiro tempo amassando o São Paulo. Cobrança de falta do William José que o Rafael faz uma defesaça, o chute de fora da área que o Rafael encaixa, aquela bola cruzada que teve, a cabeçada do William José, a defesa do Rafael, o rebote do Jean Lucas, chute na trave, depois o Pulga batendo para fora. Foi começando a vir uma avalanche de oportunidades para o Bahia no final do primeiro tempo, uma atrás da outra. Então o São Paulo, no primeiro tempo, ele foi para o intervalo, graças a Deus, não tomamos o gol. Vamos ver os números do Flash Score, antes da gente entrar na análise do segundo tempo também. No global, o Bahia teve 59% de posse de bola, houve praticamente um empate em finalizações. Mas no recorte do primeiro tempo, o Bahia teve 70% de posse no primeiro tempo, finalizou 10 vezes contra apenas 3 do São Paulo. Então a distância foi quilométrica no primeiro tempo. Eu sei que são propostas, né? O Bahia é o time que fica mais com a bola, mais agressivo, o São Paulo é o time de saída de contra-ataque. Só que essa saída de contra-ataque, ela não apareceu no primeiro tempo. Porque você marca muito atrás e você tem muitos metros de campo para percorrer até você conseguir fazer uma conexão de contra-ataque. É muito mais difícil você ter uma estratégia de contra-ataque marcando tão atrás como o São Paulo marca. E é muito mais difícil acompanhar o Brasileirão sem o Flash Score. É o app que eu recomendo para todo mundo para analisar os jogos, placar ao vivo, estatísticas em tempo real, sessão de notícias, narração de vários jogos. É o app completo. Quem acompanhar o Brasileirão, classificação atualizada a cada momento de tudo que é liga do mundo inteiro, não é só do Brasileirão não. Baixa agora aí o Flash Score. Link na descrição e no comentário fixado, é o meu link, aí você dá uma moral pro velho aqui, ou então você vai na App Store, na Play Store, tá valendo também, e baixa o Flash Score agorinha. O que acontece no segundo tempo? Segundo tempo o São Paulo tenta marcar um pouquinho mais à frente e vai conseguindo aos poucos equilibrar o jogo no segundo tempo. Mas aí o Cedric perde a bola.
E aí o São Paulo acaba tomando o primeiro gol antes dos 15 minutos do segundo tempo. O Cedric perde a bola, o Eric Pulga vai lá, faz a pressão, Jean Lucas, devolução para o Eric Pulga, cruzamento, pum, William José, 1-0. São Paulo tenta manter um ritmo de marcação um pouco mais adiantada, né, como ele já vinha fazendo antes do gol. Tem o pênalti do Enzo, William José, 2-0. Acabou o jogo. Por mais que o São Paulo ainda tenha tentado uma espécie de abafa, né, na reta final do jogo, tenha conseguido um pênalti com o Luciano convertendo. O Luciano, um dos principais nomes do São Paulo na partida, um dos poucos que você pode dizer que tiveram algum brilho, algum destaque. Mas o São Paulo acaba perdendo o jogo por 2-1. Eu vi críticas também ao Rian Francisco. Eu só quero lembrar a vocês que assim, duas coisas precisam ser separadas aí. Pedir o Rian Francisco, pedir mais oportunidades, eu acho que ninguém, em momento algum, pediu uma titularidade absoluta do Rian Francisco, que ele saísse da posição de terceiro atacante para primeiro, barrando o Calleri e o André Silva. Ontem os dois não estavam disponíveis, né? O Calleri está machucado por um tempo, o André ontem também estava fora. Então precisou colocar o Rian Francisco, mas ninguém pediu que o Rian fosse titular absoluto do ataque do São Paulo. O que se pediu ao Rian foi mais minutagem, que ele tivesse mais sequência, né, que ele conseguisse ambientar a realidade de time profissional, de competições de primeira divisão, de competições adultas, e isso faria o futebol dele, de alguma maneira, desabrochar, que ele conseguisse transformar aquele potencial que a gente viu na base em algo interessante, marcante no profissional. Só que o Rian Francisco, aí a galera já começa, pô, mas esse era o craque que vocês estavam pedindo tanto, esse era o jogador que vocês estavam pedindo tanto. O Rian Francisco não tem nem 1000 minutos na temporada. Se você pegar aqui os últimos jogos, foi o jogo que ele foi titular e jogou 90 minutos, foi o de ontem. Ele jogou 15 minutos contra o Náutico, 13 minutos contra o Mirassol, 29 minutos contra o Tadieres e muitas vezes entrando em ambiente muito desfavorável de placar, entrando na podre. Ontem ele só foi titular porque não tinha jeito. Então é o seguinte, na minha visão, se o Rian Francisco tivesse, ao longo da temporada, uma minutagem maior, entrado em momentos menos desfavoráveis, talvez ontem ele apresentasse um nível de atuação melhor. Mas é um cara que é jovem, não tem sequência e não conta com a confiança da comissão técnica, porque ele sabe que ele só vai jogar no São Paulo quando não tiver jeito. Não tem jeito. Caiu uma bomba, aí só sobrou eu aqui, eu sou a baratinha que sobrou da bomba atômica, tá bom, então eu vou jogar. Ele sabe, e isso é ruim também, no aspecto psicológico, no aspecto de confiança de um jogador tão jovem. É apenas o que eu acho. Ele ter uma atuação ruim, ele perder um gol como perdeu ontem, ele faz uma jogada muito interessante, a finalização é ruim, né, naquele lance com o Luciano que eu narrei aqui no primeiro tempo. Eu acho que tudo é do jogo, tudo faz parte de um processo de evolução, de maturação, mas é um processo tocado com uma lentidão maior do que deveria ser. Pelos motivos que a gente já sabe, né? Pela pouca simpatia que o Zubeldia tem a esse perfil de jogador. Pois bem, vamos olhar a realidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro? Você livra hoje o Luciano, que ontem correu pra caramba, tentou, lutou. O Rafael, se não fosse ele, a coisa tava pior. Não fosse o Rafael, a coisa estava pior, porque o São Paulo toma gol todo jogo. O São Paulo tem uma média de quase um gol sofrido por jogo no campeonato. São Paulo tomou 11 gols em 12 jogos. São Paulo só marcou 9. Então, essa estratégia de um time reativo, de um time que marca muito dentro do seu campo e tenta sair numa velocidade com tantos metros para percorrer, ela não está dando certo, ela não está surtindo efeito em termos ofensivos para o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo, nesse momento, tem 12 pontos conquistados. No momento em que eu gravo o vídeo, manhã de domingo, antes da rodada terminar, a distância do São Paulo para o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento, é de 3 pontos. E o campeonato já está caminhando, daqui a pouco, caminhando para a sua metade, certo? Porque o São Paulo tem 11 jogos, eu falei 11, 12, eu errei. O São Paulo já tem uma média de um gol sofrido por jogo. São 11 sofridos em 11 rodadas. Ontem foi o 11º jogo. Então ele já tem essa média de um gol sofrido por jogo. Isso não se sustenta. Essa média de pontos, esse percentual, essa média de gols sofridos, essa pouca produtividade ofensiva, baixa produtividade ofensiva, isso aqui não costuma terminar bem.
O Atlético Mineiro no ano passado, a essa altura, já estava fora da briga pelo título, como o São Paulo já está. E ele sofreu com isso até o final e quase foi rebaixado na última rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo sido vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Libertadores. Não há problema algum em priorizar as Copas. O São Paulo fez isso em 2023. O vídeo vai repetir vários itens que a gente já abordou. São Paulo fez isso em 2023. Só que o São Paulo ficou numa posição de meio de tabela confortável. O São Paulo foi 11º do campeonato, não ficou próximo da zona de rebaixamento. Foi campeão, fez uma boa Sul-Americana, caindo para a LDU e foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Voltou a conquistar um título nacional, um título de relevância, um título de expressão. Você pode priorizar as Copas, mas você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Você não pode ter uma performance tão ruim, você não pode somar pouquíssimos pontos como o São Paulo vem somando até agora no campeonato. O São Paulo somou 12 de 33, gente. O São Paulo não tem nem 40% de aproveitamento dos pontos disputados nesse Campeonato Brasileiro. 12 de 33. Então, eu acho que passou da hora de ligar o sinal de alerta e de parar de encontrar atenuantes e desculpas. Ah, não, é o Bahia fora de casa. Poxa, é muito difícil, né? O Bahia é muito agressivo, ofensivo. Aí agora recebe o Vasco. Dentro do Morumbi. Ah, veja bem, é o time do Diniz e tal, é complicado, é um jogo de pressão, o time já vai entrar nervoso no Morumbi e tal, com a torcida em cima. Aí na volta, vai pegar o Flamengo do Maracanã. Pô, Flamengo do Maracanã, o melhor elenco do Brasil. Depois vai pegar o Red Bull Bragantino fora de casa. Olha o início que o Red Bull Bragantino tá fazendo no campeonato. Poxa, é um jogo muito difícil. E assim a vida vai passando. Depois vai pegar o Corinthians em casa. Pô, mas é um clássico, né? Um Corinthians e tal. É um adversário difícil. Aí depois o Juventude fora de casa. Pô, Serra Gaúcha. Complicado fazer ponto lá. E assim, meu amigo, o primeiro turno vai acabando e o São Paulo tá se afundando perto da zona de rebaixamento. Tá na hora de alguém parar com esse monte de desculpa no São Paulo. Eu não sou injusto a ponto de tirar por completo da equação as lesões, os desfalques, de jeito nenhum. Nunca fiz isso nos vídeos em que critiquei o trabalho do Zubeldia aqui. Jamais. Eu não seria vagabundo a ponto de ignorar um fator que pesa. Os dois principais jogadores do time, os mais criativos, os mais técnicos, Lucas e Oscar, estão fora nesse momento. Dizer que isso não tem um peso, eu jamais diria. Porém, desfalques todas as equipes têm, e a partir do momento em que você tem os desfalques, você precisa encontrar soluções. E o Zubeldia não encontra soluções. E para piorar tudo, o Zubeldia fica fora também de vários jogos. Aí vai lá o Max Cubeiros, porque o Zubeldia não consegue se controlar minimamente para não desfalcar o São Paulo, estar presente na beira do campo. Não é que o Zubeldia estando lá, ele tem uma varinha de condão e o time vai jogar melhor. Mas convenhamos, ele é o treinador do time. Ele é o líder. Ele é o cara que toma as decisões. E ele vai tomar decisões muito melhores estando na beira do campo, estando no ambiente do jogo, do que impedido de entrar no estádio, vendo o jogo do hotel. E se comunicando ali, talvez via rádio, celular, não sei. Pelo amor de Deus. Então tá na hora do São Paulo parar de encontrar. Ou então, assume pra galera o seguinte, olha só. Não tem como fazer. Eu não consigo fazer nada melhor. Torcedor do São Paulo, o negócio é o seguinte. Eu não consigo fazer nada melhor num campeonato de pontos corridos com os desfalques que eu tenho. A diretoria já avisou que não tem dinheiro para contratar. Os meninos, eu não quero colocar tanta expectativa em cima deles, então é o seguinte, a nossa meta é fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, nós vamos suar para fazer. Vai adotar esse discurso? Duvido, mas deveria, porque o caminho que o São Paulo está trilhando no Campeonato Brasileiro é exatamente esse. Suar para fazer 45 pontos. Tem muito time pior? Tem. O Vitória é péssimo, o Vitória é um time horroroso, o Grêmio é pior do que o São Paulo, o Santos é horroroso, o Sport é muito ruim, péssimo, terrível. Tem 4 times piores, é nisso que o São Paulo tem que se apegar. Mas não é só nisso, é fazer parte dele. Antes de ficar contando com 4 piores do que ele, que existe, acho que tem até mais do que 4 piores do que ele, é ele ter um desempenho melhor no Campeonato Brasileiro. Não dá para fazer o primeiro tempo que o São Paulo fez ontem, por exemplo. Enfim, nós estamos alertando. Dá tempo de corrigir a rota. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Vai vir a pausa para a Copa do Mundo. O Zubeldia teve uma pausa de 20 dias desde a eliminação do Campeonato Paulista, quando o São Paulo foi prejudicadíssimo pela arbitragem contra o Palmeiras, até o início do Campeonato Brasileiro contra o Sport. E a estreia do São Paulo contra o Sport foi um horror. Foi um pavor. O Campeonato Brasileiro do São Paulo é um pavor. O Zubeldia aproveitou aqueles 20 dias? Não me parece ter aproveitado da melhor forma. O que garante que ele aproveitará a pausa de um mês
para o Super Mundial de Clubes? Eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita internamente e respondida. Internamente. Por quem toma as decisões do São Paulo. O trabalho do Zubeldia já tem mais de um ano. Para você não dizer, essa imprensa que quer derrubar treinador a todo instante. Eu acredito em processo, vocês sabem disso. Eu acho que trocar treinador a cada 10 jogos, 15 jogos, 20 jogos é contraproducente. Agora, nós estamos falando de um trabalho que tem mais de um ano e pega a linha do tempo do São Paulo. O São Paulo joga mais mal do que bem nas mãos do Zubeldia. Então eu acho que é uma pergunta que precisa ser feita aí internamente no São Paulo. Estou levantando só o tema, tá? É só um debate que eu acho que precisa ser travado nesse momento. Bom, isso que eu disse que ia falar pouquinho do jogo, né? Quase 15 minutos. Vamos falar da treta de ontem no Parque São Jorge. Meu Deus do céu, eu fiquei absolutamente chocado com o que vi. Fiquei acompanhando a live do Meu Timão. Parabéns aí ao Vessone e toda a galera do Meu Timão que faz uma cobertura primorosa, impecável do dia a dia do Corinthians. Fizeram uma live, entrevistaram o Augusto Melo ao vivo, na saída, foram ouvindo outras figuras importantes da política do Corinthians. Foi um trabalho muito bem feito ontem no YouTube, uma audiência muito grande. Parabéns ao pessoal do Meu Timão aí. Vou tentar resumir para você entender esse caos, que a galera ficou confusa ontem, e é confuso mesmo. Nossa, mas o que aconteceu? Foi uma liminar? Chegaram até a espalhar isso em rede social. Não, ele conseguiu uma liminar, o Augusto conseguiu uma liminar na justiça para reconduzi-lo ao cargo. Não, teve nada de liminar na justiça, teve nada. O processo ele foi todo interno. No dia 9 de abril, vamos voltar, hoje é 1º de junho, né? Ontem, o dia da confusão, foi 31 de maio. No dia 9 de abril, a Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians decidiu afastar, enfim, ela emitiu um parecer que resultaria, no entendimento da comissão, deveria resultar no afastamento do Romeu Tuma Júnior das funções de presidente do Conselho Deliberativo. Essa decisão da Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians foi tomada no dia 9 de abril, ok? Foi feito um pedido, uma representação do então presidente Augusto Melo contra o Romeu Tuma ao Comitê de Ética. O Comitê de Ética avaliou, é isso aí. Então nós estamos reconhecendo aqui as alegações desse requerimento, dessa representação contra o Romeu Tuma e estamos recomendando o seu afastamento. Fizemos uma votação aqui, 3 votos. A nossa recomendação é um afastamento. Baseado em quê? Esse pedido, na época, do Augusto Melo e também do libanês, o Roberto William Miguel, conselheiro do clube, que assinou esse requerimento de pedido de afastamento do Romeu Tuma à Comissão de Ética. As principais alegações: exclusão arbitrária de conselheiros de grupos de discussão oficiais, declarações depreciativas contra outros membros do conselho, postura confrontadora que, segundo a comissão, fere o direito à liberdade de expressão e compromete a igualdade entre os conselheiros. Pois muito bem, chegou na mesa do Conselho de Ética essa representação contra o Tuma, dia 9 de abril, eles votaram e canetaram. Pá! Recomendamos o afastamento. Só que essa decisão do Comitê de Ética, do Conselho de Ética, só foi protocolada na sexta-feira, dia 30 de maio. Quase 2 meses depois da votação no Comitê de Ética, é que eles protocolaram essa decisão. Depois de feita a votação que gerou o afastamento imediato do Augusto Melo até a votação pelos sócios. E aí eu fico me perguntando, por que esse hiato? Por que essa demora tão grande para protocolar? Ficaram guardando como uma carta na manga? Olha, vamos ver, se o Augusto conseguir reverter aí a votação no conselho, beleza, a gente nem precisa usar a carta. Vamos usar em desespero. Em último caso, será que foi isso? Muita gente está concluindo que foi. Muita gente está deduzindo que foi. Aí eles foram lá na sexta-feira e, protocolaram. Ontem, no sábado, aí é que começa o buziles, tá? Ontem, no sábado, a senhora Maria Ângela de Souza Ocampos chegou do Parque São Jorge e falou o seguinte: olha, tem uma decisão do Conselho de Ética recomendando o afastamento do presidente do Conselho, o Romeu Tuma Júnior. O sucessor, o cara logo abaixo da linha sucessória, o Robertson de Medeiros, ou seja, vice-presidente do Conselho Deliberativo, está licenciado, licença médica. Então eu, que sou a secretária do Conselho Deliberativo, sou a próxima na linha de sucessão. Se tem um papel aqui dizendo
que o Romeu Tuma deve ser afastado. Decisão do Conselho de Ética. Quem assume é o vice. O vice está de licença, a presidente sou eu. Eu sou a nova presidente do Conselho Deliberativo. Pá! Bateu na mesa e como nova presidente do Conselho Deliberativo, já que Romeu Tuma foi afastado por questões éticas, estou cancelando todos os atos desde 9 de abril para cá do senhor Romeu Tuma Júnior como presidente do Conselho Deliberativo, inclusive a votação que gerou o afastamento do presidente Augusto Melo. Com isso, estou reconduzindo Augusto Melo ao cargo. Assim, na boa. Aí o Augusto Melo, que estava comendo um pastelzinho com caldo de cana ali próximo, né? Pastelzinho e tal, tomando um salgadinho, negócio. E alguém avisou, presidente, tô chamando o senhor lá, o senhor é o novo presidente, tô chamando o senhor de volta, volta lá para pegar seu lugar. Aí, por coincidência, ele estava pertinho, estava comendo um pastelzinho ali pertinho. Plau! Daqui a pouco ele aparece no Parque São Jorge, do nada. Do nada, opa, cheguei. Que papo é esse? Eu sou o presidente mesmo? Deixa eu ver o papel aqui, dona Maria. Maria Ângela de Souza Ocampos. É, eu sou o presidente. Vamos lá para a sala da presidência que a cadeira é minha. Vambora. E aí vai para a sala da presidência. Quando chega na sala da presidência está o atual presidente, que é o Osmar Stabile, que assumiu nessa semana depois do afastamento do Augusto Melo. Tá ele lá tranquilo na cadeira. O que está acontecendo? Estava ali deliberando, ao mesmo tempo assistindo uma sériezinha e tomando uma água. O que houve? Ah, não, o Augusto Melo chegou. Não, peraí, mas eu sou o presidente. Não, o presidente sou eu. Sai aí da cadeira que eu vou. Não, mas daqui eu não vou sair. E aí começou uma confusão. O Osmar Stabile de um lado da mesa, dizendo, eu sou o presidente, eu não vou sair daqui nada. O Augusto Melo do outro lado da mesa dizendo, não, o senhor não é mais o presidente, porque as decisões do Romeu Tuma de 9 de abril para cá foram anuladas, o novo presidente sou eu, o senhor sai daí. E aí vira uma treta, os dois quase chegam às vias de fato, aí começa a entrar sócio do clube na sala, torcedor do clube, aí a Gaviões vem a galera da organizada, e um bate-boca danado, aí o Osmar Stabile, eu quero ir no banheiro, mas se eu sair daqui do banheiro pra ir, pra fazer o número 1, o cara vai sentar no meu lugar, chame a polícia! Imagina a cena, né? Policial chegando, pelo amor de Deus, seu polícia, eu tô apertado, eu quero ir no banheiro, fica aqui no meu lugar, porque senão o Augusto Melo vai sentar aqui. Aí você, numa noite de sábado, numa cidade com os índices de violência que São Paulo tem, que não é uma cidade tranquila, não é a pior cidade do Brasil nesse aspecto, mas é uma cidade com muitos problemas do ponto de vista de segurança. Você mobiliza dezenas de policiais, uma grande quantidade de viaturas, para ir lá resolver a treta do Parque São Jorge. De um monte de adulto brigando como criança pelo poder. Aí vai a polícia, aí dá uma acalmada nos ânimos, aí o Augusto sai do prédio, o Osmar Stabile, opa, cadeira é minha, só não vai levar não, pode ir embora. Aí o Augusto vai. Quando o Augusto vai embora, dentro do carro, ele dá uma entrevista pro meu timão e para outros colegas que estavam ali fazendo a cobertura ao vivo daquela treta. E aí ele diz o seguinte, olha, eu sou o presidente. O Augusto saiu se proclamando presidente. Não, o presidente sou eu. Inclusive amanhã, no caso hoje, domingo, eu estarei na Neoquímica Arena para assistir Corinthians e Vitória na condição de presidente. O presidente sou eu. E agora eu tô indo para a delegacia porque o metaleiro, que acho que já foi presidente da Gaviões, né, um membro histórico da Gaviões da Fiel, me ameaçou e eu vou registrar um boletim de ocorrência contra ele por ameaça e foi embora. E estamos nessa. Nesse momento, o Osmar Stabile diz que essa decisão não tem efeito algum. Ele continua presidente e o Augusto Melo está dizendo, não, a decisão é válida, eu sou o presidente. Você sabe qual é o caminho disso, né? Judicialização. Isso vai para as vias judiciais e aí nós podemos ter uma guerra de liminar para cá, liminar para lá e volta o Augusto e bota casaco e tira o Augusto e o Augusto é presidente e aí dá uma liminar e caça liminar. Podemos correr esse risco. Podemos ver esse caos, essa chuva de decisões judiciais para lá e para cá. É um desastre. Isso para a história do Corinthians é um desastre. A noite de 31 de maio de 2025, eu vi muitos corintianos dizendo isso, fazendo textos nessa linha, e concordo com todos eles. É uma das mais tristes noites que o Corinthians já viveu. Uma briga desmedida pelo poder, atropelando processos dentro do clube, porque você tem que olhar o estatuto. E até o GE hoje fez uma matéria muito esclarecedora sobre isso e pegando itens do estatuto para dizer o que o estatuto disse.
essa ação de ontem, ela tem respaldo no Estatuto ou não? Então, por exemplo, o artigo 89 do Estatuto do Corinthians, que trata das atribuições da Comissão de Ética e Disciplina, diz o seguinte, olha só, a Comissão de Ética, ela pode emitir pareceres, tá? Ela pode recomendar, ela pode instruir. Agora, ela não tem o poder de punir. O parecer final é do Conselho Deliberativo. Então, o que é, segundo o Estatuto, tá? Segundo essa interpretação do Estatuto, que é a mesma que eu tenho, quando li aqui o artigo 89, o Comitê de Ética, ele pode relatar processos disciplinares e dizer, olha, a nossa recomendação, nós fizemos uma votação aqui e a nossa recomendação é que o Tuma seja afastado. Agora, vocês aí no Conselho Deliberativo decidem. Gente, é a minha interpretação do Estatuto, tá? É o que está no Estatuto. Mas o que foi feito ontem foi outra coisa. Foi confirmar a votação do Conselho de Ética como uma decisão final sobre a continuidade ou não do Romeu Tuma Júnior como presidente do Conselho Deliberativo. Sendo que a minha visão do Estatuto é que o Comitê de Ética não tem o poder para isso. Aí nós vamos ter que ter um debate jurídico. Pode ser que algum jurista aqui tenha uma interpretação diferente do artigo 89 do Estatuto do Corinthians. Não, o Comitê de Ética tem sim o poder disciplinar, o poder de definir, decidir pelo afastamento imediato. Aí nós podemos ter guerra de liminares aí, podemos ter uma longa batalha judicial. E quem perde com isso é o Corinthians. Porque, vamos lá, se o Augusto cumprir a promessa que fez, de hoje aparecer na Neoquímica Arena, chegar no camarote da presidência, imagina, tá lá o Omar Stabile, os seus pares, né, os novos vices aí e tal, todo mundo lá, aí chega o Augusto com o pé na porta, pá, sai que eu sou o presidente. Você imagina a confusão que vai ser. Você imagina o burburinho que vai ser. Você acha que isso não respinga no campo? Você acha que isso de alguma maneira não bate no campo? É um panorama de indefinição política. Vem uma janela aí o empresário do jogador que vai negociar, ele... Pô, eu tô negociando com a diretoria que tem o Osmar Stabile, mas eu não sei se amanhã volta o Augusto, eu não sei quem manda. Aí tem conversa com Adidas, com Nike, aí fecha com um, aí encaminha um acordo, aí de repente na hora de assinar vem uma liminar e sai o presidente e volta o outro, aí o outro chega e diz não quero mais um acordo. O risco de paralisia institucional nesse momento é o maior risco que o Corinthians está correndo, de curto prazo. De curto prazo. A longo prazo, então, isso pode ter outros desdobramentos ainda mais danosos, mas no curto prazo é um risco de paralisia institucional, porque fica esse cabo de guerra com duas forças políticas, com dois polos políticos puxando o Corinthians por um lado e para o outro, e fica o Corinthians no meio, e o Corinthians paralisado, enquanto uma das forças aí não venceu o duelo. Esse é um grande perigo. Paralisia institucional. Porque a sensação que essas pessoas passam, e aí me desculpem, todas elas, tá? Da oposição à situação, é que ninguém tá colocando o Corinthians em primeiro plano nessa história, ninguém tá muito preocupado com isso. Eu disse aqui no vídeo da semana passada, a partir do momento em que você é indiciado por associação criminosa, por lavagem de dinheiro, Jorge, não tem condenação, eu sei. Ainda há um longo processo e eu sou defensor do devido processo legal, como vocês sabem. Vocês sabem. Agora, um indiciamento como esse já é grave por si só para abalar a imagem de um presidente de uma instituição e carregar a instituição junto. Então, a partir do momento em que um indiciamento como esse acontece, você perde as condições de imagem morais de estar ali no cargo. Olha só, pelo bem do clube, eu não quero arrastar o clube para essa lama, eu vou me afastar. Mas Jorge, pode demorar anos a ação judicial. É verdade. Ele pode ser absolvido no final. Pode, sem dúvida. Mas existe um custo muito elevado à imagem do clube que deve ser evitado de qualquer forma. E quanto mais afastado alguém indiciado por crimes tão graves estiver do Corinthians, até que ele comprove a sua inocência ou não, melhor para o Corinthians. Então, mas é aquilo, não vai fazer. Ninguém está pensando no Corinthians nessa hora. Tá todo mundo pensando no seu poder. O grupo que tá aí, que não quer largar o osso, o grupo que ficou 16 anos e que deixou o Corinthians nessa situação e que tá louco para voltar também, ninguém parece estar pensando no Corinthians em primeiro lugar nesse momento. E o Corinthians corre um seríssimo risco de paralisia institucional. Muito grave o que está acontecendo. Os desdobramentos com certeza não pararão por aí. Eu acho que a noite de hoje vai ser muito tensa na Neoquímica Arena. Mais tensa do que deveria ser, e a próxima semana promete grandes emoções. Deprimente. Tudo que a gente viu ontem, absolutamente deprimente. O Romeu Tuma Júnior fala em tentativa de golpe, né? Até coloquei isso
no título do vídeo. E, de fato, se é uma decisão que não encontra respaldo no estatuto do clube, né, eu acho que tem elementos para a gente usar esse termo. Enfim, triste demais os rumos, tristes demais os rumos que a política do Corinthians está tomando. E muito preocupantes, sem dúvida nenhuma, muito preocupantes. O que você pensa sobre isso? Você entendeu a treta? Consegui fazer um resumo que tenha ficado claro para você? Tomara, essa era a minha intenção hoje aqui, dar a minha opinião, mas mais do que isso, eu queria que você aí tivesse a noção exata dos acontecimentos, a cronologia e não ficasse perdido. Então eu espero ter alcançado essa meta, esse objetivo no vídeo de hoje. Bom domingo para todo mundo, bom almoço, amanhã nos vemos, like se você ficou até o final, juízo e tchau.